discípulo. A gente vem falando sobre isso. Versículo 24. Uma das marcas dos discípulos está nesse versículo 24. Duas. Uma delas é negar-se a si mesmo e a outra é tomar a sua cruz e seguir. Quando se fala de negar, fala de... O que é negar-se a si mesmo? Vamos ler logo o texto? Aí eu digo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome uma cruz e siga. Percebe-se que o que Jesus está dizendo, se alguém quer vir a mim, há uma condição. Quer vir a mim? O que é que eu preciso fazer para ir até Jesus? E tomar a cruz. O que é negar-se a si mesmo? Você sabia que todo mundo tem vontade própria? Não tem? Quem tem vontade aqui? O próprio Jesus tinha sua própria vontade, não tinha? Inclusive, no momento crucial da vida dele, que ele precisava tomar uma decisão, que foi lá no jardim de Getsemane, que esse texto é muito conhecido. Aquela decisão era algo que para ele era forte, porque era uma decisão de separação. Ele ia se separar de Deus. Não era... Às vezes as pessoas pensam que a morte de Jesus na cruz foi o maior sofrimento. Foi não. Quantos mártires não morreram por amor ao Evangelho? Então, está empatado. O maior sofrimento de Jesus foi a desconexão com o Pai. Lá na cruz, quando ele estava lá na cruz, ele disse: por que me abandonaste? Presta atenção aqui, ó. A palavra é aqui, não é do lado não. Por que me abandonaste? Algo aconteceu ali na dimensão espiritual. Ou seja, não foi só Deus virar o rosto para Jesus naquele momento, mas foi uma desconexão mesmo. Houve um rompimento espiritual da natureza de Cristo com a de Deus. Amém? Então Jesus, ele tinha uma vontade. E a vontade dele não era passar pela cruz, não. Porque na oração, lá no jardim de Getsemane, ele disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a vontade dele era não passar por aquilo. Mas não era a questão da cruz em si. Era ele perder a natureza de Deus. Jesus foi ao inferno, irmão. Jesus desceu ao inferno. E ele desceu ao inferno, irmão. Às vezes as pessoas pensam que Jesus desceu ao inferno só no sentido de vitória. Foi vitória, sim, porque ele venceu o diabo. Mas ele desceu ao inferno numa condição. Ele foi passar para o inferno para que eu não fosse para lá. Quem está entendendo? Só vai para o inferno quem morre. Espiritualmente. Isso é forte o que eu vou dizer. Você sabia que Jesus morreu espiritualmente? Ninguém vai ao inferno se não morre espiritualmente. Pastor, isso é grave mesmo. Você vê o nível de consagração. A Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a nascer de novo. O Salmo diz assim: Tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. E por que o salmista disse isso? Porque a voz do céu dizia assim: Tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Por que está escrito na palavra? Se Jesus nunca foi gerado, ele é eterno. Ele sempre foi. Ele sempre pré-existiu, ele é Deus. Mas em um determinado momento as escrituras dizem: Tu és o meu filho amado. Por que a Bíblia diz que ele foi o primeiro entre muitos irmãos? Diga: Jesus nasceu de novo. Ele foi o primeiro, ele abriu a porteira. E a consagração dele, irmão, porque consagração, diga, consagração é renúncia. Repita comigo: consagração é dedicar sua vida a Deus. Por mais que você faça o que tenha que fazer, por mais que você exerça sua profissão,
Por mais que você faça o que tiver que fazer secularmente, mas sua vida deve ser dedicada a Deus. Isso é consagração. Alguns são consagrados completamente ao ministério, como eu sou consagrado ao ministério. Outros não são consagrados plenamente ao ministério, trabalham, mas financiam o ministério. Amém? Mas eles também devem ser dedicados a Deus. Porque consagração é dedicação. Deus olha diferente para quem é dedicado. E Jesus, ele precisava tomar uma decisão. E ele tomou a decisão. Porque render-se à vontade de Deus não é fácil. Mas é necessário. Tem muitas pessoas se entregando ao plano de Deus nessa igreja, mesmo tendo uma vida corrida lá fora. Amém? Porque eles entenderam que é necessário a dedicação a Deus. A dedicação é consagração. A dedicação a Deus é obediência. Amém? A maior dedicação que foi feita foi a de Jesus, a separação dele. Depois ele nasceu de novo, Deus tirou ele do inferno e o exaltou. Deu um nome a Jesus sobre todo nome, para que todo joelho se dobre. Aí diz as escrituras, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus está reinando sobre todos os ambientes, todos os lugares. Mas para que isso fosse alcançado, houve o quê? Diga comigo, dedicação. Diga entrega, renúncia, morte. Porque tudo isso, irmãos, faz parte da marca de um verdadeiro discípulo. Amém? Quando você olha para a cruz, o que é que você vê? Eu estou vendo uma cruz. O que é que passa na sua cabeça? O que é que significa essa cruz? O que é que você pode dizer? Morte. Amém? Só que a morte de Jesus não só foi física, foi espiritual. A física, muitos morrem, ressuscitarão também depois. Jesus morreu espiritualmente. A renúncia dele foi superior a de qualquer ser humano na face da terra. Foi uma entrega completa. Ele não queria ser separado de Deus, mas ele disse: não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. O verdadeiro discípulo deixa a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade para você. Não deixe a sua vontade governar. Deixe a vontade de Deus te dominar. O que é que Deus quer para você? Amém? O que é que Ele quer que eu faça? Como é que Ele quer que eu siga? Amém? Dedicar a vida é obedecer também à palavra. Eric dedicou a sua vida mais clara. No casamento eles se dedicaram, porque eles queriam estar guardados para não viver no pecado. Isso é dedicar. Mas outros dizem, não, eu prefiro viver junto. Isso não é dedicar a Deus. Viver junto não é dedicar a Deus. Amém? Isso é dedicar a sua vontade. Dedicar a minha vontade. Mas e o que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu tenho que me submeter à palavra. Porque o verdadeiro discípulo se submete à palavra. Ele dedica a sua vida ao serviço na obra. Ele dedica uma parte dos seus recursos ao ministério, para que o ministério seja financiado. Ele é dedicado a Deus. Amém? Onde é que está a sua maior dedicação? Em que mais você tem colocado força? Lá fora? Nos prazeres carnais? Em alguma atividade que é até lista, que não é pecado, que é bom, uma diversão, algo que traz alegria para o seu coração, é bom, é pecado, não é pecado. Mas será que essa dedicação extra lá fora está sendo superior à sua dedicação ao reino de Deus? Porque se estiver sendo, está errado. Está errado. Amém? O verdadeiro, uma das marcas do discípulo é a dedicação, a consagração. Amém? Cruz representa, diga comigo, renúncia, morte. E o que é que eu vou morrer? Diga morrer. Diga com mais convicção, que essas mensagens eu sei como é, mas diga morrer para a carne, para os prazeres carnais.
Passa assim, ó. Cuidado de bater no nariz, teu irmão. O que isso representa para você? Se você estiver preso na cruz, imagina que você está preso na cruz. Tenta tirar sua mão do lugar. Consegue? Não. Tenta mover seus pés. Cruz representa amarrar a sua carne para que o seu espírito governe. Cruz representa deixar o vício para agradar a Deus. Mas o vício é bom, satisfaz minha carne, mas não agrada a Deus. Agrada a sua carne. E quem agrada a carne, agrada ao Satanás do inferno. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo está, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Digo, o verdadeiro discípulo morre para os prazeres carnais. Amém? Por isso que Jesus disse em Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a vontade sua. A vontade, a minha vontade. Talvez a sua vontade tivesse lá na praça, sentado numa mesa, tomando uma cerveja. Aí Jesus disse: negue-se. Isso é negar. Amém? Negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Presta atenção. O que a Bíblia diz? Uma frase aqui bem interessante. Tomar a cruz é morrer diariamente para tudo aquilo que te afasta do propósito. Vamos repetir essa frase? Diga: tomar a cruz é algo constante. É diário. Diga com mais convicção: é diário. É diariamente. Para tudo aquilo que eu fizer. Perdão, viu? Tomar a cruz é morrer diariamente para tudo aquilo que te afasta do propósito. É morrer diariamente para tudo aquilo. Está me tirando da direção? Então, tome sua cruz. Siga-me. É necessário esforço. Diga comigo: esforço. Esforço. Quantas pessoas hoje vieram para o culto e talvez tivesse: rapaz, eu queria tanto estar deitado hoje. Foi necessário o quê? Esforçar-se. Isso é negar-se a si mesmo, é tomar também a sua cruz. Amém? Lucas 14, 33 diz assim: pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Digo, o verdadeiro discípulo não tem mais domínio sobre a sua vontade. Amém? Quer dizer, perdão, ele tem domínio e controle sobre a sua vontade de dizer não. Estão entendendo? Para dizer sim à vontade de Deus. Glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, eu contar aqui 2 testemunhos que eu estava buscando a Deus e veio no meu coração e veio essa lembrança. Um testemunho foi quando há muitos anos atrás, quando eu pastoreava a Filadélfia, Igreja Filadélfia de Patos. Eu tinha recebido um convite para pastorear uma igreja. E eu teria que deixar a Filadélfia de Patos e pastorear essa outra igreja. E eu me lembro que eu fui convidado para receber salário dessa igreja. Na época a Filadélfia era uma igreja pequenininha, tinha pouca gente. Eu fazia a obra de Deus mesmo pelo chamado, pelo amor, pela vocação. E eu fui chamado, convidado para tomar conta de uma igreja, tendo salário e possivelmente até um carro à minha disposição. E eu me lembro que naquela época, aquela transição, e eu já estava empolgado.
Eu não tinha nem orado a Deus para saber se era um plano de Deus e era uma vontade de Deus. Eu tomava conta de um pequeno rebanho. Amém? Porque tudo que a gente for fazer é necessário a gente entender qual é o plano e a vontade de Deus. Para que eu não faça o que eu quero, mas o que Deus quer. Isso é uma das marcas do verdadeiro discípulo. Mas eu não orei, eu não busquei, disse, eu aceitei a proposta. Houve uma situação que hoje eu entendo que foi uma permissão de Deus para que eu não fosse para aquela igreja. E eu acabei não indo para a igreja. Com isso, a igreja Filadélfia Pentecostal tinha fechado aqui em Tapetim. E o pouco rebanho que tinha, eu não sei se tinha umas 15 pessoas, ficaram dispersas. E eu me lembro que eu um pouco sem direção, sem saber como é que eu ia fazer. E eu cheguei na casa de mãe, mãe disse assim, nunca vou esquecer do que ela disse. Ela disse, vá atrás das suas ovelhas. Amém? Eu fiz uma reunião e eu rapidamente fui impactado com aquela palavra. Eu peguei um carro, até emprestado do meu primo, coloquei algumas pessoas dentro. O rebanho que eu tinha era lá no sítio de Tote. Cadê Tote? Está por aí? Está lembrado dessa reunião toda? E a gente foi para lá e ali nasceu a primeira igreja, que era Filadélfia Renovada. Era uma igreja independente. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes a decisão, o propósito, vai ter percas. Amém? Mas é melhor ter perca e estar dentro da direção do que ganhar e estar fora da direção. Eu tive percas. Eu poderia estar na época no ministério maior tendo uma boa condição financeira. Mas eu optei em seguir a direção do Espírito Santo. Teve muitas situações na minha vida, irmãos, de renúncia. Porque seguir a Jesus, repita comigo, seguir a Jesus requer renúncia. E às vezes dói. Teve uma vez que eu recebi uma proposta de trabalhar com vendas, eu já falei nessa igreja. Tem tudo a ver com a mensagem sobre o verdadeiro discípulo. Porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu renuncio assim coisas que às vezes nem é pecado, que é lícito, tão pequenininho. E às vezes pessoas com uma coisa grande ali, gravíssima, ainda brigando com a sua consciência para renunciar. Por exemplo, eu estava aconselhando uma pessoa que passou 4 anos lutando na sua consciência com algo que ela deveria resolver. E não resolveu. Ela dizia assim, eu prefiro morrer, mas eu não falo. Isso é perigoso, irmão. Isso era um pecado não confessado. Porque tem pecados que a gente confessa para Deus e acabou-se. Mas quando é pecados que envolvem outras pessoas, às vezes o Espírito Santo diz, você precisa falar e pedir perdão. Todas as vezes que a pessoa vinha ao culto assistir a mensagem, ela dizia, Deus usava o pastor, e eu ficava com vontade de sair da igreja. Porque a palavra confronta. Amém? E ela resistiu 4 anos, até que um dia, em uma ministração, Deus foi muito específico. E quando Deus falou especificamente para ela, ela saiu decidida, hoje eu resolvo a minha vida. E ela resolveu. Quase que tinha percas, não teve perca porque Deus agiu. Mas ela ficou com a consciência em paz. Olha para seu irmão e diga assim, é melhor ter a consciência em paz e estar preparado para o dia da sua partida. Porque se você estiver sentado aqui, a sua consciência não estiver em paz, eu quero te dizer, você não está preparado para a sua partida. E você não sabe o dia de amanhã, irmão. Você precisa dormir em paz. Eita, agora isso é profético. Olha de novo para seu irmão e diga assim, ei rapaz,
Resolva logo, não deixe para amanhã não. Não, rapaz, tem que me balançar. Eu gosto da balançadinha. Diga, tem que ser hoje. Não deixa para amanhã. Diga, vai doer na carne, mas é a direção certa, é o caminho certo. Amém? Obedeça, mesmo quando for doer. Vai doer, mas eu vou obedecer. Amém? Outro ponto, continue firme, mesmo quando você for criticado. Porque quando você decide servir a Jesus, pode se preparar para as críticas. Mas continue firme, porque a característica, diga comigo, a característica de um verdadeiro discípulo é permanência. É permanência, não desistir. Olha, irmão, você que está aqui dentro, cheio de influência lá fora, não é aquelas influências lá fora que vai te levar para o caminho certo, não. Eu não sei se existe caldeirão no inferno. Mas se existe, você está indo para lá, viu? Cuidado. Eu não sei se existe caldeirão nem espetinho não, viu? Glória a Deus. E eu me lembro que em uma das propostas que eu recebi, eu fiquei muito contente, Bruno, na época. E era uma proposta boa. Eu ia livrar mais ou menos uns 10 mil reais. Isso há o quê? Uns 10 anos atrás. Não, tem mais, né? 10 anos atrás ou 12 anos atrás. E foi naquela fase, pode tomar um pouquinho. Naquela fase que eu estava, o Espírito Santo me chamando para a obra. E eu começando a renunciar às coisas. Porque o chamado era específico. Mas dentro desse meu chamado específico, eu quero que você traga isso para a sua vida. Porque Deus pode não estar chamando pessoas para deixar emprego aqui, não. Mas Deus está chamando você para uma dedicação maior. Amém? E muitas coisas aconteceram comigo. Uma delas foi quando eu entrei dentro da locadora. Eu ganhando muito dinheiro, eu já estava com 4 lan house, 3 lan house e uma locadora. E eu ganhando muito dinheiro na época e eu abri a locadora com as portas fechadas. Aqui tinha uma prateleira naquela época. Quem é novo talvez não vá lembrar muito dessas coisas. Mas tinha DVD de jogos, DVD de filme. E sempre eu gostava de colocar o joelho no chão. Eu tinha me convertido há pouco tempo e eu coloquei o joelho no chão para orar com as portas fechadas. Eu estava orando. Uma sensação muito gostosa, a presença de Deus. Havia momentos que eu abri o olho com medo. Eu senti a presença de Jesus ali. Eu tive experiência muito forte. De repente um CD, não havia vento, as portas estavam fechadas, não havia ar circulando, não havia nada, a prateleira era inclinada para trás para que o DVD ficasse assim, e do nada o DVD cai nas minhas costas. Quando eu pego aquele DVD, tinha uma imagem de um demônio na prateleira, e ali eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo: feche. Rapidamente eu obedeci, foi rápido, porque eu... Olha aí para seu irmão, isso é revelação. Olhe para seu irmão com gentileza, diga: o verdadeiro discípulo obedece rapidamente. Ele não espera. Se esperar, o diabo vai agir e vai tirar a palavra. Ele vai dizer: isso é coisa da tua cabeça. E se eu não tivesse obedecido? Eu obedeci. Hoje eu vejo que não foi coisa da minha cabeça. Eu comecei a renunciar, a fechar os meus negócios e obedecendo sem saber. Eu não era pastor, não era nada, eu só cantava, eu só tocava. E ali o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. E obedecendo cada fase, cada direção que eu tinha, eu obedecia, eu vendo coisas acontecerem na minha vida. E de repente veio essa proposta, uma proposta muito interessante. Naquela época era mais ou menos isso. Eu tinha um cálculo ali de mais ou menos 10 mil reais que eu ia ganhar. Hoje deveria ser 15 mil para lá. E eu me lembro que eu convidei o meu cunhado para ir.
em Campina Grande participar da entrevista. Eles tinham gostado do meu currículo, estava tudo encaminhadozinho, era algo praticamente certo. E quando foi no meio do caminho que eu ia chegando, no meio do caminho, foi batendo aquele aperto no meu coração. Eu já estava rebanhando um pequeno grupo de pessoas, era pequeno. Não era na época que Tiago passava lá e dizia, como é que tu dizia? Que eu estava doido, o mundo estava se acabando. Era eu pastoreando, depois entrou Diego e Tiago. E eu me lembro que aquele aperto no coração e algo me dizendo que não era para eu tomar aquele direcionamento. E de repente eu já estava com aquela sensação me segurando. Meu Deus, e agora? E eu indo para lá, né? Fazer a entrevista. E a gente escutando um louvor, aí do nada o meu cunhado disse assim: pega essa bolsa de CD aí. Era CD na época. E eu peguei a bolsa e disse: tira esse CD aí. Coloca esse CD. Irmão, na hora que eu coloquei o CD dentro, o cantor estava cantando essa canção que a gente acabou de cantar aqui. Amém? Dizia assim a canção. Eu já falei isso há algum tempo atrás. Para que outros possam viver. Canta. Vale a pena morrer. Canta, vai. Para que outros possam sorrir. Vale a pena chorar. Rosa, aquilo entrou como uma faca dentro de mim. Eu peguei o óculos escuro, puf. Eu não queria que meu cunhado visse eu chorando e eu puxei o banco para trás e fiz assim. E fiquei me segurando lá e eu, meu Deus, vou chorar aqui. E ali eu entendi, mais uma vez, o Senhor me chamando para um ministério completamente. Servir a Deus requer renúncia. Amém? Agora, quando eu digo renúncia, irmão, é renúncia, não é só questão de trabalho, não. É renúncia em todas as áreas. Obediência, resistência, firmeza. Vamos ler a última palavra para que a gente possa passar para a ceia. Mateus 5:34. Quem está entendendo a palavra? Glória a Deus. Você está recebendo? Mateus 5:34. Outra marca do discípulo. Digo, o discípulo marca, característica, né? Pode falar alto. Fala alto aí, que eu não quero ninguém com sono, não. Diga, outra marca do discípulo. Diga, é um homem de palavra. Até estava Breno elogiando Tiago hoje, não foi, Breno? Que ele disse que Tiago marcou para ir de 4h40 para ir lá em Breno. E aquilo, quando Breno falou aquilo, o Espírito Santo ministrou forte ao meu coração aqui. Às vezes, você sabia que às vezes da manhã, viu? Sabia que às vezes alguém está falando algo com você e está ministrando algo ao nosso coração? Eu me lembro, eu estava meditando essa palavra, eu me lembrei de Zezinho. Sou cabo de palavra, Zezinho. Glória a Deus pela sua vida, viu, Zezinho? Salve de palma. E a palavra do homem, ela não pode cair por terra, não pode cair por terra não, irmão. Eu sei que a gente falha, eu já falhei, mas é uma das marcas. Aí Tiago disse, pode esperar. 4h40 da madrugada estava lá, tomando café ou tomando H2O, né? Por isso que Jesus disse em Mateus 5:34, lê comigo, presta atenção, estamos chegando na parte final. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Ele está falando sobre jurar, porque jurar é colocar-se, empenhar algo sobre a sua palavra. Ó, eu juro que alguma coisa que você está dizendo, eu juro, né? Eu juro por isso aqui, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro pela minha vida.
Sabe por que a pessoa diz isso? Porque ela sabe que a pessoa não confia nela. É ou não é, né, Breno? Eu juro que essa palavra desse cara não é forte, não. Por isso que ela diz, eu juro. Só que Jesus está dando uma lição aqui, irmãos. Ele está dizendo, olha, de modo algum jurei, nem pelo céu, nem pelo trono. No versículo 35, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, por cidade do grande rei. Nem jurei pela sua cabeça, porque não pode tornar o cabelo branco ou preto. Aí ele diz no versículo 37, olha aí o 37, lê comigo. Seja, peraí, todo mundo, lá de trás também, todo mundo. Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Marcas de um discípulo, diga marcas de um discípulo, diga um homem de palavra. Tanto vale para o homem como para a mulher. Ontem eu fui em Patos. Foi ontem foi Daniela. Quarta-feira eu fui em Patos. Oi? E eu fui mais Anderson, de Paulinha. Antes está ali, não tá? Sempre quando eu vou em Patos, eu gosto de resolver o que tiver que resolver. E vou dar uma volta. Eu tenho muita amizade lá nas lojas. E eu fui dar uma volta nas lojas de carro, falar com os amigos e andar também, olhar os carros e tal. E a primeira loja que eu cheguei, olha como é arretado. Eu mesmo fiquei feliz demais, irmão. E eu sei que fosse você ia ficar feliz. A primeira loja que eu cheguei, aí, peguei na mão dele, e a gente por ali brincando, tal, falando. E ele disse, Roberto, eu estou de saída, porque eu vou ter que levar meu filho, não sei se era na escola. Ele olhou para o funcionário e disse assim, olha, o que Roberto quiser levar, deixa ele levar, que depois nós vemos como é que nós faz. Dá uma glória a Deus, irmão. Rapaz, eu digo, como é que pode? O cara em Patos, dono de uma loja, eu aqui, tá pertinho. E ele saiu e deixou mesmo. E o cabo disse, quer dar uma, pega o carro. Se eu quisesse vir no carro, eu tinha vindo no carro. Rapaz, eu fiz assim, ó, meu sorriso aí. Irmão, a melhor coisa do mundo é um bom nome. É melhor do que fama, é melhor do que dinheiro, é melhor do que qualquer coisa. É um bom nome. E um bom nome, isso é marca do discípulo. Eu estou gostando dessa palavra. Um bom nome. Você não conquista de um dia para outro, não. Ó, é aos poucos. Ó. Mas para perder é bem facinho. Perde bem facinho. Tem pessoas aqui dentro, irmão, que tem bom nome. Que chega numa loja e não fica pedindo telefone, não. Me dá o telefone para eu ver aqui. Às vezes pede por falta de conhecimento. Mas quando conhece quem é a pessoa, é fulano, é Camila de Gilvan de Lola, oxe, pode levar tudo. Quem quer conseguir um bom nome aqui? Seja um bom discípulo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos representantes de Jesus, irmão. E nós precisamos dar um bom exemplo. Mãe me disse algo e disse assim, mas é porque tu conversa pouco com Isaac. Eu disse, depois que ele cresceu a gente está conversando menos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu falo pouco, mas ele está vivendo quem é minha vida lá dentro de casa. Às vezes é melhor falar pouco, falar menos e mostrar quem você é em Deus. Às vezes fala demais e não consegue ganhar, porque você fala tanto, mas a sua vida grita mais alto do que aquele que você fala.
é melhor falar menos e a sua vida falar mais alto. Com seu comportamento, com seu caráter, com a sua firmeza. Amém? Que tipo de discípulo nós somos? Você que é casado, mulher, homem, que tipo de discípulo você é? Será que lá fora as pessoas estão dizendo de você, eles parecem solteiro, você é casado? Mas será que alguém está dizendo lá fora, eles nem parecem que são casados? Por que estão dizendo lá fora que eles não parecem que são casados? Porque seu comportamento é de solteiro. Quem está entendendo? Porque um comportamento de uma pessoa casada não fica postando foto com um biquinho. Nem muito menos cruzando as pernas. E ainda sozinho nas redes sociais. Marcas de um discípulo. Renúncia. Discípulo, diga comigo, discípulo, muitas vezes deve andar com a Bíblia na rua, porque a carne tem vergonha. Então está na hora da gente começar a trazer as Bíblias para a igreja. Eita glória! Mostre Jesus na sua vida. Amém? O discípulo é um homem de palavra. Um discípulo não é resistente e sabe que tudo que ele tem pertence a Deus. Eu quero finalizar. Eu preciso desse texto. Eu sei que não está aquela pregação para a gente correr, mas tem algo sendo semeado no nosso coração. Tem ou não tem, igreja? Então vamos ler o texto. Coloca lá o mesmo texto, Davi. Mateus. Nós estávamos em qual? 37, né? Agora vamos ao versículo 38. Coloca na NVI, por favor. Deus está nos alinhando aqui. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Jesus caminhava e discipulava as pessoas. Os discípulos eram perto dele, convivia. Ele disse, olha, vocês viram, olho por olho, dente por dente. Ou se fizer alguma coisa, faça também. Não seja besta não. Só que o verdadeiro discípulo é diferente. Para os padrões do mundo ele é besta. Mas para Deus ele não é. Vai lá, 39, vamos ler junto. Mas eu digo, não resista ao perverso. Digo, o verdadeiro discípulo não é resistente. Vamos imaginar, vem cá, Tiago, com teu celular. Está com o relógio? Então vem cá, Diego. Celular na mão. Imagina que tu está passeando na praça e chega um ladrão. O verdadeiro discípulo, ele faz assim, ó. O ladrão diz, passa teu celular. Bora! O verdadeiro discípulo faz assim. O celular, não toma um relógio também? Tira. Obrigado, meu Diego, é de verdade. Passa o celular. Toma o relógio, toma o celular, toma o relógio também. Porque o verdadeiro discípulo ele não é resistente e ele entende que tudo que ele tem não é dele, mas é de Deus. O outro diz assim, o outro ainda quer brigar. Não deixa levar. Mas eu estou perdendo. Não, você está semeando. Como é que o cara pede o celular e tu ainda dá o relógio? Rapaz, tu pedisse meu celular, mas eu queria te dar o meu relógio. Eu quero te abençoar. O ladrão vai ficar, gente.
Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Eu posso orar por tu? Deixa eu te dizer, irmão. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você não está perdendo, você está ganhando. Porque o verdadeiro discípulo, ele não é resistente. Não resiste ao perverso. Se alguém ferir na face direita, oferece-lhe a outra. Versículo 39. 39, lê comigo. Mas eu digo. Vamos lá. 3, 2, 1. Mas eu digo, não resista. É o 40 agora, né? 40. Vamos lá. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve a capa. Não, mas é um direito meu, é a minha razão. Não. Não é mais razão nossa. Para que outros vale a pena morrer. Vai. Para que outros possam sorrir. Vale a pena chorar. Para que outros possam viver. Vale a pena. Estão querendo processar você e tirar a sua túnica. Tira a túnica, entrega e dá a capa. Amém? Marcas de um verdadeiro discípulo. O nosso reino não é nessa terra, mas é celestial. E o último ponto. Vai, pula. Pode vir, Ministério Louvor. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Porque o patrão só pede para eu fazer essas coisas. Um monte de funcionário desse. É porque ele confia em você. É porque ele não está vendo tanta disponibilidade nos outros como tem em você. É porque tudo é eu, é porque é você. Amém? Porque ele viu algo diferente. É 1 milha, caminha 2. Se você já faz algo para o seu patrão bem, faça superior, caminhe as 2 milhas. Faça diferente. Amém? Pode ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu queria orar com você essa noite. Quem está no coração hoje de ser um verdadeiro discípulo? Coloque a mão no seu coração, se você está no seu coração, de seguir essas instruções. Já tem um louvor já em mente. Pode ir tocando. Que eu quero orar por tua vida. Pai, eu estou aqui diante de pessoas que receberam uma instrução, Pai. Que receberam um ensino da tua palavra. Um ensino que confronta. Um ensino que muitas vezes mexe com o nosso sentimento, mexe com a nossa alma, Pai. Mas nós entendemos que esse é o teu plano e que é o propósito da tua vida para as nossas vidas. Pai, eu oro essa noite em nome de Jesus Cristo, para que haja um rompimento, Senhor. Pode ir tocando, viu? Para que haja um rompimento espiritual, Senhor. Um rompimento de alinhamento. Pessoas que estão aqui com causas, situações, e muitas vezes até injustiçadas no seu trabalho, Senhor. Mas vão decidir hoje largar de mão disso, Senhor. Vão bater um martelo. Porque estão entendendo, Pai, que são pessoas, são verdadeiramente discípulos de Cristo. Que vale a pena perder para que o outro ganhe, Senhor.
Porque o que vale não é a minha razão, mas é a tua razão, Senhor. O que vale não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Então eu oro, Pai, no nome de Jesus, Pai, para que haja um rompimento sobre essa igreja. Verdadeiros discípulos sendo levantados, pessoas sendo levantadas em nome de Jesus Cristo, cheias do teu Espírito Santo, cheias da tua graça, pessoas que vão decidir renunciar. Bora instrumento. Pessoas que vão renunciar, pessoas em nome de Jesus Cristo que vão ser quebrantadas, pessoas em nome de Jesus que vão se entregar para o teu reino, vão se entregar para a tua obra, pessoas que pararam de servir e vão voltar a servir. Mas é porque era cansativo, mas é porque eu não aguentava. Vai aguentar em nome de Jesus Cristo, porque é o teu plano, porque é o teu propósito em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro que aqui dentro não vai ter ninguém com frieza espiritual, não vai ter ninguém em nome de Jesus Cristo, Pai,